ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador. O ES News Especial está no ar com o resumo das notícias mais importantes da semana. No programa de hoje você vai ver: Governo lança editais de licitação para obras anunciadas pela presidente Dilma Rousseff na semana passada aqui no estado. Presidenciável Aécio Neves visita o estado e promete tirar o Espírito Santo do isolamento. Comunidades se unem para combater o analfabetismo em Vitória. O que muda na relação entre consumidor e empresas de telefonia e TV paga? Tragédia anunciada. Menino acerta bolão prevendo goleada da Alemanha sobre o Brasil. Na entrevista da semana, o líder comunitário que matriculou quase 70 pessoas no programa de alfabetização de adultos e a dona de casa que voltou a estudar aos 60 anos. Essas e outras informações no ES News Especial, que está começando agora. Política. Presidenciável Aécio Neves é o primeiro a visitar o estado após registro das candidaturas. Em sua fala em Vila Velha, ele disse que pretende tirar o Espírito Santo do isolamento. O candidato à presidência da República, Aécio Neves, do PSDB, chegou ao Espírito Santo por volta das 11h30 desta quinta-feira. Ele chegou em companhia do candidato ao governo do estado, Paulo Artung, do PMDB. A comitiva chegou em Vila Velha por volta do meio-dia, onde Aécio participou do evento que foi aberto ao público. O candidato chegou ao Espírito Santo uma semana depois da vinda da presidente Dilma aqui no Espírito Santo. Essa é a primeira vez que o tucano visita o estado após o início da campanha eleitoral. Já estamos sólidos num segundo lugar, e como se diz por aí, com viés de alta. Eu espero que com essa minha visita ao Espírito Santo, esse viés de alta aumente. O ex-governador do Espírito Santo e candidato pelo PMDB, Paulo Artung, discursou em apoio ao lado de Aécio Neves. Somos de uma mesma geração que não acredita em improviso, que não acredita no achismo. Para finalizar a convenção, a cultura do Espírito Santo, representada pela famosa panela de barro, foi entregue ao candidato. Dali, Aécio seguiu para a sede do PSDB em Vitória, capital do estado. Governo federal deu início a uma nova modalidade de contratação para dar continuidade a obras interrompidas há anos. É o caso do aeroporto Eurico Salles. Em sua segunda visita ao estado, a presidente Dilma Rousseff requentou antigas promessas, como o aeroporto de Vitória, que após 9 anos do início das obras de ampliação e modernização do aeroporto, ainda não foram concluídas. Os serviços começaram em janeiro de 2005. O projeto não decolou e o governo federal vai começar um novo processo da estaca zero. Segundo a presidente da República, a estrutura terá capacidade de 10 milhões de pessoas por ano. A atual suporta menos que 3 milhões de pessoas. Mas essa novela tem um enredo grande, cheio de promessas. O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto para que as obras do aeroporto terminassem em novembro de 2007, mas o previsto não aconteceu. Outra promessa anunciada pela presidente foi a duplicação de apenas 51 quilômetros da BR-262. Esta é a segunda vez que o governo licita o mesmo trecho, que segundo o blog do Planalto, o governo investirá 520 milhões de reais na obra, com previsão de início para outubro. Foi anunciado também pela presidente a ordem de serviço para ampliação do caso de Atalaia, na região do bairro Paú, em Vila Velha. O valor destinado à obra é de 140 milhões de reais. O caso deve ficar pronto após 24 meses de obra. Esse berço ele vem substituir os Dolphin ali, que hoje opera só com granel líquido, e aí nós teremos a oportunidade de movimentar a carga geral nesse berço, ampliando a capacidade de movimentação do porto em torno de 20%. Ao todo, o governo federal está investindo no Espírito Santo um montante de 1,1 bilhão de reais. Uma iniciativa em Vitória tem levado muitos adultos às salas de aula. O programa conta com um aliado muito importante, o líder comunitário. Dona Maria das Graças foi convidada por uma professora do bairro a frequentar a escola.
com mais de 60 anos, decidiu não perder a oportunidade. Escreve o nome ainda com alguma dificuldade, mas para ela, aprender a ler e escrever significa o fim de um sofrimento. Você não sabendo ler, você fica toda assim, perdida, né? E você sabendo ler, você sabe comunicar com as pessoas, você sabe, né, resolver os problemas, né? Você sabe, você tem como pegar ônibus, você não precisa pegar ônibus errado, pega ônibus certinho e, né, é tudo de bom. Vitória tem aproximadamente 4.000 adultos que nunca frequentaram os bancos escolares. Quer dizer, tinha, porque o envolvimento de voluntários está ajudando a mudar essa realidade. Agentes de saúde, líderes comunitários, professores têm respondido positivamente aos apelos para formar novas turmas de alfabetização. Com isso, a capital do Espírito Santo pode ser a primeira do país a erradicar o analfabetismo. A professora não faz parte dos quadros da prefeitura. Trata-se de uma estudante de pedagogia que se ofereceu para ajudar. Dedica parte do seu tempo para mostrar aos alunos, quase todos com muitos cabelos brancos, os caminhos para uma vida nova. O projeto só veio acrescentar mais na vida delas, dar oportunidade para elas poderem estar estudando, aprendendo, né? Concluir algum tipo de sonho também, que é escrever uma carta, ler a Bíblia. Só este ano, esse homem já levou 39 pessoas para a sala de aula. O líder comunitário André Lúcio percorre as ruas do bairro Santo André, em Vitória, num trabalho de formiguinha, em busca de alguém que tenha interesse em ser alfabetizado. Para o próximo semestre, ele já cadastrou outras 25 pessoas. Vitória pode ser a primeira capital no Brasil a acabar com o analfabetismo de adultos. E você tem ciência que você faz parte e é um dos principais personagens dessa história? Como é que você se sente com isso? Muito orgulhoso, mas não é um trabalho só meu. Eu acho que tem muita gente por trás disso aí, principalmente as pessoas que se dispuseram, né, a aprender. Bolo, banana, lua. A leitura das primeiras palavras marca o início de uma nova fase na vida dessa dona de casa de 60 anos. Mesmo nas férias, ela dedica parte do dia aos estudos. Exibe orgulhosa seu primeiro diploma e sabe muito bem a diferença entre antes e depois de saber ler e escrever. Eu estou enxergando agora, porque eu era cega. É mesmo que ser cega. Porque você não saber nada é a pior coisa do mundo. Tem que estar dependendo de tudo. Economia é o assunto para o comentarista Antônio Marcos Machado. Se você tem menos de 20 anos, você não sabe o que é hiperinflação. Mas certamente seus irmãos mais velhos ou seus pais sabem. Em 1994, o Brasil conseguiu acabar não com a inflação só não, com a hiperinflação. Naquela época, a inflação era em torno de 50% ao mês. Hoje, você vê aí, estamos com medo de voltar à inflação. 4,5%, 5%, 6% ao ano. Naquele momento, chegamos a ter 3.000% ao ano. Como é que nós acabamos com isso? Com um plano real. O plano real, em 1º de julho de 1994, levou a inflação de 50% ao mês em julho para 1,6% em dezembro. Ué, como é que aconteceu isso? Bem, os começos dos anos 90 foram muito ruins. Nós já tínhamos 12 tentativas de plano de estabilização, ou seja, de acabar com a inflação, Sarney, o congelamento, fiscais do Sarney, depois o plano Collor, que confiscou o dinheiro de todo mundo, principalmente a poupança. Nada disso deu certo. 4 ministros foram trocados, ministro da Fazenda, em 7 meses. Por que o plano real deu certo? Primeiro, porque ele não foi por medida provisória, por decreto do presidente, ele foi debatido no Congresso e ele começou em janeiro com a ORV, Unidade Real de Valor. Depois, só em julho que ele foi colocado em prática. Agora, a inflação, por que ela tem que ser combatida? Tanta coisa para fazer, né? O país tem que crescer, distribuir a renda, porque a inflação prejudica demais os pobres. Ela acaba com os pobres, porque não tem como se proteger do aumento dos preços. As pessoas mais ricas têm como se proteger, os pobres não.
Então é muito importante a gente celebrar os 20 anos do Plano Real e dar continuidade ao que não foi feito ainda, fazer o país crescer e organizar a distribuição da riqueza, porque o combate à inflação aconteceu, a variedade e a melhoria do quadro de salários e de empregos também melhorou. Então agora são novos desafios para o novo presidente da República, quem seja, quem for o vencedor, cuidar do crescimento do país e distribuição da riqueza. Sucesso para eles. O assunto é empreendedorismo. No comentário, Eurípides Pedrinha. Em tempos de Copa do Mundo, o assunto é futebol. Eu também vou embarcar nessa, mas por total falta de talento e conhecimento sobre o assunto, melhor abordar o tema sob uma perspectiva de negócios e de mercado. Sob essa ótica, acho que tem algumas coisas que nós podemos aprender com a seleção da Alemanha, que com tanto brilhantismo vem se apresentando no Mundial. Você sabe o que é inteligência de negócios? Vamos conhecer um pouco sobre como a Alemanha se preparou para, ao longo dos últimos anos, comparecer a esse Mundial com tamanho e peso. A Alemanha é uma seleção que mantém uma estrutura de cerca de 50 estudantes supervisionados por 3 especialistas no monitoramento sistemático de informações de mercado. Eles avaliam cada cobrador de escanteio e de falta dos seus times oponentes. Eles monitoram todas as áreas de sombreamento e como cada jogador ocupa o seu espaço ao atacar e ao defender em campo. Eles sabem como que as equipes rivais mudam as suas estratégias quando sofrem um gol ou quando estão vencendo. Mais ainda, eles possuem olheiros e jornalistas atentos a tudo que sai na mídia sobre seus oponentes, montando sistematicamente relatórios sobre o desempenho, sobre as atitudes e sobre o espírito de vitória ou derrota que se abate sobre seus rivais. E vocês? O quanto vocês têm monitorado o mercado e o negócio de vocês? Mais ainda, o quanto de informação vocês possuem sobre os seus concorrentes, seus clientes, ou sobre as razões que os levam a escolher o seu negócio, o seu produto ou o seu serviço? Isso é inteligência de negócios. Conquistar vantagens na disputa do mercado nunca ocorre por acaso. Assim como a Alemanha conseguiu ótimos resultados até então no Mundial, bons resultados no mundo dos negócios dependem da sua capacidade de sistematizar, levantar e conhecer mais sobre o seu negócio, sobre o seu mercado. Enfim, boas reflexões, bom jogo, um bom fim de semana. Próximo bloco, premonição ou sorte mesmo? Menino de 10 anos acerta placar de Brasil e Alemanha na Copa.